Também hoje, um acordo histórico de paz foi selado entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. O anúncio foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que intermediou as negociações. Um dia histórico, publicou no Twitter o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A confirmação do acordo foi anunciada pelo Sheikh Mohammed bin Zayed, príncipe dos Emirados Árabes, após uma reunião por telefone entre ele e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mediada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nós ficamos perplexos, finalzinho do ano passado, começo desse ano, com o terrível incêndio da Austrália. Alguns focos de incêndio na floresta amazônica, mata úmida. Ficamos perplexos com o incêndio, o ano passado, da Catedral de Notre Dame, em Paris. Agora, você já imaginou o que é um incêndio cósmico? É que o céu derretendo, as colunas do universo balançando e o teto caindo. E você olha toda a terra, sem um palmo sequer de exceção, pegando fogo. Isso não é fantasia, isso é palavra de Deus. Pedro está refutando esses falsos métodos. Não, palavra de Deus, o que é isso? Os profetas pregaram, Jesus pregou, os apóstolos pregaram, mas não vai acontecer, não, esquece. Isso não é verdade, não. Essa palavra não é digna de confiança, não. Isso é utopia, isso é fantasia. Isso aí é muleta de crente fraco, de gente que não tem massa cinzenta na cabeça. A ciência agora joga Deus para o lateral. Agora não precisa de Deus, não. Agora não precisa de nada dessas coisas para explicar o mundo, não. O mundo evoluiu por si mesmo. Isso aí não tem Deus nessa história, não. A palavra de Deus é bobagem. E Pedro levanta, não. A palavra de Deus, por ela Deus criou, por ela Deus julgou. E esse mundo que está aí vai ser também levado a fogo pelo poder da palavra de Deus. Pois bem, mas ainda fica a pergunta: por que ele não veio ainda? Talvez a pergunta dos falsos mestres ainda ecoa no ouvido dos crentes. Onde está a promessa da sua vinda? Paulo já esperava a segunda vinda para os dias dele. Os pais da igreja também, os reformadores também, os nossos avós também, os nossos pais também, nós também. E a pergunta é: por que ele não veio ainda? Porque tem gente que diz assim: ô Senhor, o Senhor podia voltar logo. E Senhor Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não é porque está interessado que Jesus volte, não é porque não está quem sai desse perrengue que ele está vivendo. Aí Pedro diz assim no versículo 8: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte: que Deus não vê o tempo como eu vejo. Eu só entendo tempo em termos de passado, presente e futuro. Deus vê o eterno agora, o futuro, o passado e o presente do seu eterno agora. Deus está lá no futuro. Deus está lá no passado. Deus está aqui no seu eterno agora. Ele não mede o tempo como a gente. Mas alguém ainda continua com uma pergunta: por que ele não veio ainda? Onde está a promessa da sua vinda? Olha a resposta, porque aparentemente ele está demorando. Olha o verso 9 comigo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se parece que Jesus está demorando, é porque Ele está dando a você mais uma chance de não ser uma virgem nécia que só tem lâmpada na mão e não tem azeite. Ele está dando uma oportunidade para que você se prepare, para que você se reconcilie com Deus, para que você esteja não só aguardando, mas preparado para a chegada. Para todos aqueles que acompanham o cenário escatológico, né, ou seja, o cenário de final dos tempos, a gente também
fica muito ligados e atentos a essas questões, uma vez que nós sabemos que, pelo relato bíblico, o final dos tempos vai ser recheado ali por um período de incertezas, né, de guerras, rumores de guerras, questões ali de doenças, né, e por aí vai, algumas calamidades, mas saberemos que o filho da perdição, né, o mestre do engano, aquele que vai iludir e enganar toda a humanidade, ele fará um acordo de paz. Então ele vai trazer uma paz que é falsa, né, uma paz ali que é uma fachada para que ele chegue a ascender a um poder quase total, né? Então a gente olha esse acordo com otimismo, mas também olhando aquilo que fala o profeta Daniel, entre outros profetas ali, entre outras declarações, né? O próprio Jesus em Mateus 24, as declarações de Paulo na carta aos Tessalonicenses e aquilo que a gente vê em toda a literatura escatológica que aponta para o final dos tempos, a gente olha com uma atenção esse detalhe. Olhamos ali com cuidado, uma vez que a gente sabe que essa paz é aquela calmaria antes da tormenta, né? Então vamos ficar de olho. Esse é o tratado do anticristo? Gente, o tratado do anticristo é um tratado de 7 anos. A Bíblia é clara sobre isso. O tratado do anticristo é um tratado com as 3 principais religiões e com muitas nações. O tratado do anticristo, meus queridos, vai dar a possibilidade de Israel construir o 3º templo, lá no Monte Moriá. O tratado do anticristo vai entregar os territórios ocupados para a Palestina, ou boa parte dele, e aí nós teremos a solução de 2 estados no mesmo território. Então, algumas coisas já parecem com isso, mas outras não. Por exemplo, não existe uma especificação de 7 anos. Em nenhum lugar está acontecendo, está explícito um período que esse tratado de paz vai durar. Se não está dizendo, ainda não é o tratado final. Outra coisa, não existe a permissão no Monte Moriá que Israel construa o 3º templo. Então, se esse tratado não engloba isso, não fala disso, ainda não é. Entendeu? Em terceiro lugar, a própria questão da Palestina ter os territórios ocupados para ser o seu território ainda não está claro, tá? Mas seguramente já está envolvendo os 3 povos, judeus, árabes e cristãos. Então, gente, esse ainda não é o tratado do anticristo, mas pode ser o início. Esse tratado, como o próprio Donald Trump falou, ele vai ser ampliado, ele vai mais para longe, ele vai angariar outros países árabes e certamente os detalhes desse tratado eles serão discutidos ao longo, né, deste caminho. Agora, não tenham dúvida, começou e o passo que está sendo dado é gigantesco nesta direção. Então, meus queridos, preparem aí a sua vida, o seu coração, porque eu acho que nós estamos vendo um momento histórico para isso.